Fala galera, meu nome é Denilson e nesse vídeo nós vamos ter um resumão básico sobre proteínas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para acompanhar as notificações e receber mais vídeos. E nesse vídeo aqui nós vamos falar basicamente sobre as proteínas, que são componentes essenciais a todas as células vivas e estão relacionadas praticamente com todas as funções fisiológicas dos seres vivos. Bom, as proteínas elas têm diversas funções, entre elas ocorre o transporte. No caso aqui eu coloquei como exemplo o transporte de oxigênio na hemoglobina. As proteínas também desempenham função de proteção, que é no caso dos anticorpos. Tem função também de contração muscular, no caso das fibras musculares. É responsável também pela estrutura das células, que é no caso dos citoesqueleto, que são filamentos de proteínas. É responsável também por funções metabólicas, que é no caso das enzimas, que são proteínas responsáveis por acelerar as reações químicas, e também desempenham a função de sinalização, tanto intracelular quanto extracelular, que é no caso seriam as proteínas de membrana, proteínas que estão presentes em todas as membranas celulares e desempenham funções de sinalização. Bom, as proteínas elas são formadas por aminoácidos, e são aminoácidos ligados uns aos outros por ligação peptídica, que é uma ligação entre dois peptídeos. Ou seja, um aminoácido, quando se liga a outro aminoácido, a gente chama de ligação peptídica. E aí, quando ligam dois aminoácidos, é formado um dipeptídeo, que é no caso a união de dois aminoácidos. 3 aminoácidos formam um tripeptídeo. 4 aminoácidos formam um tetrapeptídeo e assim por diante. E quando tem mais de 10 aminoácidos em uma cadeia, a gente chama de polipeptídeo. Todas as proteínas são polipeptídeos, ok? Mas todas as proteínas geralmente têm acima de 100 peptídeos, né? 100 aminoácidos, que aí são um polipeptídeo. Proteínas elas são divididas em 4 estruturas, né? A primária seria apenas essa estrutura aqui, que é quando ela começa a ser formada. É apenas a estrutura onde os aminoácidos estão ligados uns aos outros pela ligação peptídica. Mas nesse caso aqui não tem função nenhuma, é apenas uma cadeia de aminoácidos que estão se ligando uns aos outros. A segunda forma de uma proteína é a estrutura secundária, que é quando a proteína ela começa a se enrolar em torno de si mesma por uma atração que ocorre nesses aminoácidos. Então, a estrutura primária ela começa a ficar grande e aí esses aminoácidos aqui começam a atrair uns aos outros. E aí essa cadeia de aminoácidos começa a se enrolar em volta de si mesmo, como se fosse um fio de telefone. Por exemplo, aqui tem alguns pontos em que ocorre a atração entre esses aminoácidos e ela vai se enrolando. Aí a estrutura terciária é onde essa mesma fita aqui, que já está em forma de espiral, que ela está helicoidal, ela começa a se enrolar mais ainda, começa a se dobrar, como está mostrando nessa figura aqui. Esse exemplo aqui está mostrando que essa estrutura, em forma de hélice, né, helicoidal, como se fosse um fio de telefone, começa a se dobrar em torno dela mesma em outros pontos de atração entre a molécula. Então, no caso aqui, são pontos de atração entre os aminoácidos, e aqui nesse caso a molécula, como ela estava muito grande, começa a ter pontos de atração entre a própria molécula. Nesse caso aqui da estrutura terciária, ela já apresenta funções. A estrutura secundária não tem função, definida, ela não exerce uma função metabólica, nem a estrutura primária, apenas a estrutura terciária que apresenta função e a quaternária também. No caso da estrutura terciária é uma única proteína que está dobrada em torno de si mesma. Já no caso da estrutura quaternária é quando mais de uma proteína se liga em uma única estrutura. Aqui nesse caso de amarelo é uma proteína, nesse caso aqui é outra proteína e aqui em azul também tem duas. Outra coisa que vale destacar também é a questão da formação desses peptídeos, né? Essa ligação peptídica. Aqui nesse caso está mostrando um aminoácido. Desse H aqui até esse H aqui é um aminoácido. Aí ele vai ter um grupamento amino e um grupamento ácido carboxílico. Por isso que ocorre o nome de aminoácido. Tem um grupo amino e outro grupo ácido carboxílico. Esse outro aqui é outro aminoácido, que vai desse H aqui até esse O aqui. E aqui no meio está o mais, de que é a junção desses dois aminoácidos. Quando ocorre uma ligação peptídica, ocorre a ligação entre o grupamento amina de um aminoácido e o grupamento ácido carboxílico do outro. E aí nesse caso vai perder um átomo de oxigênio
e um átomo de hidrogênio desse aminoácido daqui, e esse aminoácido aqui vai perder um átomo de hidrogênio. Então nessa ligação aqui vai sair 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, vai sair uma molécula de água. E aí, nesse caso, quando ocorre uma ligação peptídica, a gente chama de ligação por desidratação, porque perdeu uma molécula de água. Aqui no caso é para formar uma cadeia dessa. Cada ligação dessa aqui vai perdendo uma molécula de água. E aí quando a gente come um pedaço de carne, quando a gente come um ovo cozido, quando a gente come algum alimento que tem proteína, o nosso corpo ele precisa quebrar essa proteína para liberar os aminoácidos para que as células possam produzir as suas próprias proteínas. E aí no caso, para quebrar uma proteína, para quebrar essa ligação peptídica que foi gerada, é preciso adicionar uma molécula de água novamente. Aí nesse caso chama de quebra por hidrólise. Então aí no seu estômago, quando você está digerindo o seu alimento, digerindo a carne que você comeu, ocorre a quebra dessas proteínas, né, dessa estrutura aqui, esses aminoácidos por hidrólise, ou seja, vai adicionar água e vai quebrar, vai liberar os aminoácidos no interior das suas células para que a sua própria célula faça as próprias proteínas. Nesse caso aqui podem ocorrer também alguns eventos que interferem na ação das proteínas, que é no caso da temperatura e do pH, e eu vou falar no final desse slide. Outra coisa que também interfere na atividade das enzimas e das proteínas são mutações. Cada aminoácido desse aqui, ele foi selecionado com base em uma trinca de bases nitrogenadas do DNA. Então, se ocorrer uma mutação no seu DNA, vai alterar essa informação e vai alterar esses aminoácidos. Vamos dizer que aqui tem essa glicina. Se ocorrer uma mutação no seu DNA, vai mudar esse aminoácido daqui e essa proteína vai ser diferente. Então pode ocorrer mutações que interferem diretamente na produção de proteína. E se ocorrer uma alteração no aminoácido aqui, vai ocorrer alteração na forma da proteína e consequentemente vai ocorrer uma alteração na função também. Então mutações, quando ocorrem, prejudicam a formação da proteína, consequentemente vai prejudicar a forma, vai alterar a forma da proteína e consequentemente vai alterar a função também. Então uma simples mutação pode acarretar nisso aí tudo que a gente está falando. E aqui eu coloquei só para ilustrar alguns alimentos que contêm bastante proteína, que é para a gente entender como funciona isso. Então o nosso corpo, todas as células da gente produzem proteínas, correto? Que é com a informação do DNA. Então a gente precisa comer carne, comer ovos, alimentos que têm proteínas, geralmente são alimentos de origem animal, e aí o nosso corpo, como eu já falei, vai quebrar essas proteínas e vai liberar os aminoácidos no interior da nossa célula para que a maquinaria da célula faça proteínas novas. E aí depois que a gente já viu as proteínas, tem uma classe de proteínas que são muito importantes, que são as enzimas. As enzimas são um grupo de proteínas que participam de todas as funções vitais, catalisando as reações. Quando você come um pão, no pão tem moléculas de amido. Esse amido ele precisa ser quebrado em moléculas menores para que possa ser utilizado pelo seu metabolismo. Se a gente simplesmente comesse o pão e esperasse ele degradar essas moléculas em moléculas menores, iria demorar séculos para que isso ocorresse. Então, no nosso corpo, como tem as enzimas elas aceleram a velocidade desses processos biológicos e por causa disso são chamadas de catalisadores, né? Catalisam as reações, aceleram as reações. E as enzimas elas possuem centros ativos, que são regiões onde se encaixam com um determinado substrato. Esses centros ativos eles são chamados de chave fechadura, porque cada centro ativo ele só se liga a um determinado tipo de substrato. Como eu falei lá no início, cada proteína, cada enzima tem uma forma. Então, a forma de uma enzima ela é exatamente específica para determinado tipo de substrato. Essa enzima tem essa formação quadrada aqui nessa região por causa do gene que deu origem a ela. O gene que deu origem aos aminoácidos tinha a informação responsável para que essa proteína ficasse desse jeito, com esse formato. Esse formato aqui, ele só vai se encaixar em substratos que tiverem esse formato aqui. Então, se fosse essa enzima daqui, ela é redonda. Essa enzima aqui não encaixa nesse substrato. Então, essa enzima aqui não vai ter como interagir com esse substrato. Então, por isso é chamado de chave fechadura. Cada centro ativo ele tem uma forma única e específica para determinado tipo de substrato. Então, essa enzima aqui, que é a enzima A, ela se liga exatamente com esse tipo de substrato para que possa fazer a reação. Aqui está uma representação de como ocorre essa reação. A enzima ela tem um seu centro ativo, que é específico para determinado substrato. O substrato vai se ligar na região específica da enzima, vai ocorrer a ligação aqui do substrato com a enzima,
e vai ocorrer a reação enzimática, né? Ela vai acelerar o processo de quebra desse substrato. Logo após que ocorreu a reação enzimática, o produto livre já foi quebrado e ele vai ser liberado pela enzima. Essa enzima aqui já está com seu sítio ativo livre novamente para receber outro substrato e fazer novamente aí a sua reação enzimática. Isso ocorre aí na sua saliva, quando você come amido, quando você come pão, a gente libera saliva, ocorre isso aqui. No estômago ocorre isso também com a pepsina, que vai quebrar as proteínas. Então as enzimas, elas fazem esse procedimento e elas liberam os produtos. E aí o centro ativo dela fica livre novamente para que possa fazer outra reação. E aqui está mais uma representação de como é a especificidade da enzima. Cada enzima ela tem um centro ativo específico para determinado tipo de substrato. É como um quebra-cabeça. Cada enzima vai se encaixar especificamente com um determinado tipo de substrato. Aí vai ocorrer a reação e depois da reação os produtos são liberados novamente para que a enzima possa fazer sua atividade com outro substrato. E aqui nessa representação estou mostrando alguns fatores que afetam a atividade das enzimas, que são a temperatura, o pH e as mutações, como eu já falei. Bom, cada enzima ela tem uma temperatura ótima para o seu funcionamento e tem um pH ótimo também. E a questão da mutação foi o que eu já falei no início, que é quando ocorre uma alteração na forma da proteína, nos aminoácidos que compõem a proteína, e aí vai alterar também a sua função. Aqui nesse quadro está mostrando o pH ótimo para alguns tipos de enzimas. Por exemplo, dá para perceber que cada enzima tem um pH ótimo. Se alguma dessas enzimas estiver em um local que o pH estiver diferente desse daqui, ela não vai funcionar bem. Aqui está constando a velocidade da reação e aqui está o pH. O pH ótimo nesse caso seria aqui. Se o pH estiver mais ácido, como se fosse aqui, a velocidade da reação ia estar baixa. A enzima não ia estar trabalhando bem, não ia conseguir fazer sua reação corretamente, então a velocidade da reação ia estar abaixo do esperado. Quando está no pH ótimo, que é o pH em que a enzima está ativa, está funcionando normalmente, a velocidade da reação é alta, porque a enzima está no seu pH ótimo, está no seu funcionamento normal. Se o pH estiver acima do normal também, a velocidade vai ser abaixo. Então, cada enzima tem um pH ótimo. Se o pH estiver abaixo ou acima do ideal daquela enzima, ela não vai trabalhar corretamente e a velocidade vai ser abaixo do normal. Uma coisa que também interfere na atividade das enzimas é a concentração do substrato. Se tiver muito substrato mesmo, vai saturar as enzimas e vai diminuir a velocidade da reação. Quanto mais substrato, mais enzimas vai ser necessário. E se tiver muito substrato, a concentração for muito grande, for muito maior do que o número de enzimas, também isso interfere na atividade das enzimas. Como eu já falei também, a temperatura é uma das coisas que provoca a desnaturação das proteínas. Por exemplo, a proteína do ovo. Se você colocar um ovo na água quente, a proteína ela vai desnaturar e ela não volta ao seu estado normal. Se você desnaturar as proteínas do ovo, ela não volta mais ao normal caso você esfrie novamente. Então a temperatura interfere na atividade das enzimas, normalmente é irreversível, porque desnatura as proteínas. Algumas proteínas conseguem renaturar, né? Podem ocorrer a naturação novamente, mas a maioria é irreversível. E o pH também é um dos fatores que provoca a desnaturação das proteínas e com isso interfere diretamente na atividade delas. Então esse foi o resumo sobre proteínas, enzimas e aminoácidos. Caso você tenha alguma dúvida, eu peço que você deixe nos comentários alguma sugestão de vídeo ou algo que você acha que pode melhorar aqui nos conteúdos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E se você gostou do vídeo até o momento, deixa o like aí para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então valeu e até o próximo vídeo.